Olá pessoal, tudo bom? Então, seguindo aqui com nossos estudos de eletricidade, mais especificamente a parte de eletrodinâmica, a gente vai aprender hoje sobre um outro componente elétrico são os geradores. Aqui a gente vai dividir novamente em duas partes, tá? A primeira parte, que é a de hoje, nós vamos ver a teoria, né? A parte teórica do assunto. E na próxima videoaula a gente vai ver alguns exercícios de exemplo, tá? Então, primeiramente, definição, né? O que é um gerador elétrico? Primeiramente, o nome está errado, né? Porque o gerador não gera nada. O gerador é um dispositivo que transforma energia não elétrica em energia elétrica, tá? Então ele faz a transformação, ele faz a conversão de uma forma em outra. A gente acaba utilizando esse termo gerador por costume, tá? Porque foi um nome que já foi dado e a gente acaba mantendo ele. Alguns exemplos que a gente vai ver com mais detalhes, né? As baterias e pilhas, que pegam energia química e transformam em energia elétrica. As hidrelétricas, termoelétricas, as termonucleares, a força da maré, a energia solar, a energia dos ventos. Todas essas podem ser transformadas em energia elétrica, tá? Então, o esqueminha muito utilizado é o seguinte. Você tem um gerador, ele recebe energia não elétrica e fornece para a gente energia elétrica, tá? Então, ó, alguns exemplos. As células fotovoltaicas. O gerador fotovoltaica pega energia solar e transforma em energia elétrica. As baterias, pilhas e por aí vai. Pega energia química e transforma em energia elétrica. Pilhas, energia química em energia elétrica. As turbinas das usinas hidrelétricas pega a energia mecânica, tá? Energia mecânica seria o quê? O movimento da água e transforma, da água não, né? Água e transforma em energia elétrica. As turbinas das usinas eólicas também pegam energia mecânica, no caso agora vem da movimentação do vento, e transformam em energia elétrica, tá bom? E aí, pessoal, agora a gente vai começar a falar de alguns termos bastante específicos, né? O primeiro termo, que é uma grandeza característica dos geradores, é a sua força eletromotriz, que a gente chama de FEM, ou FEM. Nós indicamos a força eletromotriz pela letra E, ou por essa letra aqui, que é tipo um Ezinho com uma perninha aqui, que é a letra grega epsilon, tá? A gente costuma utilizar mais a letra epsilon do que o Ezinho, para não confundir com uma outra grandeza elétrica, que é o campo elétrico, tá? Então, esse epsilon, né, ou E, né, a força eletromotriz, me diz o seguinte: a diferença de potencial de um gerador medida entre seus terminais quando ele não é percorrido por uma corrente elétrica. Então, se eu pegar aqui uma pilha, tá? Se eu pegar aqui uma pilha e vier aqui nos dois terminais desta pilha e medir a sua diferença de potencial, né, sem eu ter nenhum equipamento ligado ali, eu tenho a sua força eletromotriz, tá? Em tese, seria a máxima DDP que o gerador conseguiria fornecer para o circuito, tá? Também é chamada de tensão em vazio, porque nesse caso o gerador não está ligado num circuito, né? Então, o gerador está vazio, não está ligado em nada. Esquematicamente, né, o gerador é representado
por duas barrinhas paralelas, uma menorzinha que representa o polo negativo e uma maior que representa o polo positivo. E aqui em cima a gente indica a sua força eletromotriz, né? O seu E ou o seu Epson. Uma coisa que a gente tem que ficar bastante atento é o seguinte: num gerador, a corrente elétrica entra aqui pelo polo positivo e sai pelo polo negativo. Por que eu estou falando isso agora, né? Quando a gente for falar de um outro componente elétrico, que é o receptor, a gente tem que ter isso aqui em mente, tá? Então, num gerador, seguindo o sentido convencional da corrente elétrica sai do polo positivo e entra no polo negativo, tá? Aí vem uma coisa. Por que força eletromotriz, né? Esse termo força não se aplica a uma diferença de potencial, mas se mantém por tradição. Se a gente for estudar a história da eletricidade, a gente vai ver que tem muitos termos que foram criados numa época que a gente ainda não tinha tanto conhecimento dos motivos, da questão de estrutura atômica, de elétrons e prótons, por aí vai. Então pensava-se uma coisa. Conforme a tecnologia foi aumentando, foi melhorando e a gente foi tendo mais condições de descobrir a estrutura da matéria, a gente percebeu que a ideia que se tinha não era certa. Mas por tradição a gente mantém o nome, né? Mesma coisa sentido convencional da corrente. No sentido convencional, a gente considera que são as cargas positivas que se movem. Mas na realidade o que tem são cargas negativas. Mas por tradição, a gente usa o sentido convencional, tá bom? E como a gente já falou, né, que a força eletromotriz é uma diferença de potencial, seria a maior diferença de potencial que o gerador forneceria para o circuito. No sistema internacional, a sua unidade de medida é o volt, cujo símbolo é o V, tá? Então, ó, quando a gente pega e olha numa pilha, ó, a pilha é de 1,5 volt, ou quando a gente olha numa bateria de carro, né? E olha que essa bateria de carro de 12 volts, esses valores aqui correspondem à sua força eletromotriz, tá? Então, a DDP máxima de uma pilha seria 1,5 volts, ou seja, a força eletromotriz dela 1,5, tá? Para uma bateria de carro, a sua força eletromotriz seria ali de 12 volts, o máximo que ela forneceria para o circuito, tá bom? Só que tem uma coisa, quando a gente fala de que o máximo chegaria para o circuito, nós estamos falando de um carinha que seria o gerador ideal, né? Aquele que todo mundo quer que exista, mas na prática não existe, tá? O gerador ideal seria aquele que as cargas passariam pelo seu interior sem nenhuma resistência à sua passagem. Então, se eu tivesse uma pilha que fosse um gerador ideal, a corrente elétrica iria passar por ele sem obstáculos. E toda a força eletromotriz seria mandada para o circuito. Então, só reforçando o que a gente falou agora há pouco, a DDP, que é o que chega para o circuito, seria igual à força eletromotriz. Mas, na prática, né, nós não temos os geradores ideais, nós temos o gerador real, tá? E um gerador real apresenta uma resistência à passagem da corrente elétrica. Então, numa pilha, por exemplo, numa bateria, né, quando a corrente elétrica tenta circular por dentro desse gerador, ela encontra uma certa dificuldade, né?
o gerador oferece uma resistência à passagem dessa corrente elétrica. Uma parte da energia que o gerador deveria fornecer ao circuito, ele mesmo dissipa na forma de calor, tá? Por quê? Por causa dessa dificuldade que a corrente elétrica tem de passar. Ela teria que passar, mas tem alguma coisa oferecendo uma dificuldade. Então, parte da energia elétrica vira energia térmica, vira calor. Então, essa resistência própria do gerador, aqui é um R, não um S, é chamada de resistência interna do gerador e a gente indica pela letra R minúscula. E lá no símbolo do gerador, a gente desenha um pequeno resistor, ó, um resistorzinho aqui, do lado das suas barrinhas verticais. Então, o gerador real, o símbolo dele é esse aqui, ó, tá? O gerador real tem esse símbolo aqui. O próprio gerador, né, com a sua força eletromotriz, que eu prefiro utilizar a letra Epsilon, e do lado a sua resistência interna, tá? Aqui nesse gerador real, a corrente elétrica então vem, percorre a resistência interna até chegar no circuito, tá? Então, esquematicamente, a gente tem aqui, bem mais bonitinho do que o que eu tinha desenhado, né? Então, olha só. Temos aqui a nossa força eletromotriz e parte dela é consumida pelo resistor, tá? Aí a gente vai chegar na fórmula que nós vamos trabalhar, que é a equação do gerador. No gerador real, no gerador ideal, essa resistência interna seria nula, né? Não haveria perda de energia. É aquilo que a gente quer, mas infelizmente não ocorre, né? Que a DDP que chega no circuito fosse a máxima possível, fosse a própria força eletromotriz. Mas, como a gente viu, tem perda de energia na resistência interna, né? Parte dessa força eletromotriz é gasta pela própria resistência interna. E a voltagem dissipada nós podemos calcular pela primeira lei de Ohm, né? Lembra? U é igual a R vezes I. No caso, a DDP dissipada seria a resistência interna vezes a corrente elétrica que percorre o gerador, tá? Então, basicamente, a gente tem isso daqui, ó. Energia não elétrica, quando chega no gerador, parte vira energia elétrica e vai para o circuito e parte é dissipada, tá? Então, a DDP que chega no circuito é a própria força eletromotriz menos a DDP dissipada. E se no lugar da DDP dissipada eu colocar o que a gente descobriu aqui, né, que é a resistência interna menos a corrente, a gente chega nessa expressãozinha aqui, nesta fórmula, que é chamada de equação do gerador. Então, só reforçando, isso aqui é o que chega no circuito, isso aqui é o máximo que o gerador pode fornecer, e essa parte do Rzinho vezes I é a parte que é dissipada na resistência interna, tá bom? Esquematicamente, novamente, a gente tem isso aqui, ó. A diferença de potencial em volts que chega no circuito, né, seria o quê? A força eletromotriz menos a parte dissipada pela resistência interna, tá? Então, por enquanto é isso aqui, pessoal. Bons estudos a todos. Até a próxima.